esta edição. Justiça autoriza a continuação da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. Arthur diz que é prematuro falar em fim da pandemia em Manaus. Boletim epidemiológico da FVS aponta 1.342 novos casos de Covid no Amazonas. Secretaria de Educação desmente retomada das aulas em julho. Governo Federal anuncia edital para a pavimentação de trecho da BR-319. Mais 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem hoje o auxílio emergencial. Senado aprova adiamento das eleições municipais para 15 e 29 de novembro. Índia vai transformar 25 de seus hotéis de luxo em centro de emergência para atender pacientes com coronavírus. América Latina supera 100 mil mortes por Covid-19, enquanto a Alemanha enfrenta novo surto. Equipe de reportagem do portal Mascate é rendida por assaltantes no Ileia. Cidade vive horas de calmaria com registro de só uma morte por afogamento. É um Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 8 milímetros de chuva com probabilidade de 83%. O dia será de muito calor com 33 graus à sombra. Hoje amanhece com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 24 de junho. Chegamos aos 175 dias do ano e faltam 191 para terminar 2020. Dia de São João. Também é o dia do caboclo. Dia mundial dos discos voadores e o dia do observador aéreo. Esta é a edição 44.736 do Jornal da Manhã. Até ontem o Rio Negro havia descido 5 centímetros e seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 47 centímetros. São normais no momento operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. O que a história conta? 1901, abertura da primeira exibição de obras de Pablo Picasso, lá em Barcelona. 1935, morre Carlos Gardel, cantor e compositor argentino. 2013, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é considerado culpado de abusar de seu poder e ter relações sexuais com uma prostituta menor de idade e é condenado a 7 anos de cadeia. 2016, em referendo histórico, o Reino Unido decide sair da União Europeia. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. As fontes de informação, as notícias divulgadas pelo Jornal da Manhã são de apuração pela nossa central de jornalismo, das agências de notícias da Prefeitura e Governo do Estado, agência de notícias internacionais como Reuters, agência France Press e Associated Press. E no Brasil, a G1, Estado, Terra e Folha de São Paulo. O Jornal da Manhã divulga fatos sem juízo de valor e sem copartidária, a favor ou contra esse ou aquele interesse. A propósito, ontem divulgamos, e vários órgãos de comunicação fizeram, que estudo de professores da Universidade Federal do Amazonas aponta para mais casos de Covid-19 entre os meses de julho e agosto. Longe de sensacionalismo ou querer causar temor, levar pânico às pessoas, apenas divulgamos o estudo. A outra matéria que teve como fonte a France Press dava conta de que pesquisa da Oxford, na Inglaterra, que 8 capitais brasileiras não estavam prontas para flexibilização. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus e Porto Alegre. É assim que trabalha o jornalismo da Rádio Difusora. 5h53 em Manaus. Bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo é bom. O tempo é bom, Paulo, começa a ficar claro, mas temos aí também, Paulo, aqui na área da Zona Norte, onde estamos nesse momento, aquela brisa, aquele ventinho gostoso, a temperatura bem baixinha, viu, Paulo Guerra? Mas já começa a ficar claro, em outras partes está assim meio nublado, está aí nascendo o dia, Paulo Guerra, mas eu acredito que daqui a pouco o sol deve aparecer. Sem dúvida alguma, Pellegrini, a previsão de chuva é pouca para hoje em Manaus, apenas 8 milímetros. E como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas, meu caro? Pois é, Paulo Guerra, estivemos agora há pouco, amigo ouvinte,
no Instituto Médico Legal, ali nas proximidades da Avenida Camapuã, da Avenida Noel Nútrios, ali o trânsito bem concorrido, viu, Paulo? Muitos carros, muitos ônibus de transporte especial também. Aliás, muito obrigado pela audiência dos motoristas motoristas e passageiros, né? Os trabalhadores do distrito também que estão aí dentro dos ônibus ouvindo o Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência. E o trânsito é bem tranquilo nesse momento, Paulo. Pois é, Peregrini, muita gente acompanhando o Jornal da Manhã, até quem não gosta do jornal ouve, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo, né? Tem que ter alguma coisa para falar. Essa pessoa assim que às vezes é ruim de coração, ouve tudo que assiste tudo e depois vai falar mal. Peregrini, e tranquilidade no IML? Tranquilidade, Paulo. A noite de madrugada foi de muita tranquilidade. Nenhuma morte por violência até o presente momento. Esperamos que assim continue. Nenhuma morte por faca, nem por tiro e até mesmo por atropelamento, Paulo Guerra. Não tivemos nenhuma morte assim violenta, não. Apenas um afogamento, não é, Peregrini? Afogamento, né? Um homem de 30 anos de idade, Paulo, que passou pelo Joventina Dias e posteriormente para o Instituto Médico Legal. Acabou morrendo por afogamento. Estamos buscando mais informações. Daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial, vamos trazer detalhes aí desse homem que morreu afogado. Daqui a pouco o Peregrini vai voltar e conta tudo o que aconteceu na noite e nesse início de manhã. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho vamos voltar sim com essas e outras informações dentro do nosso noticiário policial. Peregrini, quem está acompanhando o jornal, Major Afrânio, Sandomar e a Dona Marília, que gostam de ouvir o Jornal da Manhã e principalmente o noticiário policial. Bom, abraço, Dona Marília, abraço, Major Afrânio, tudo de bom aí para todo o pessoal de Manacapuru, Dona Marília também, Sandomar que disse que vai chegar hoje lá no Major, levando aquele pão gostoso. Será, Paulo Guerra? Você acredita nisso? Acredito. Um abraço aí. Ele já está lá tomando café, segundo informações. É contigo, Paulo Guerra. 5h56. Governo e prefeitura retiram ocupações irregulares em Manaus. Por meio do chamado Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, a operação mirou áreas do Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus, o Prosamin. Nesta edição, o alvo foi o Parque do 40, no bairro Japim. De acordo com o governo do estado, a ação foi pedida pela Unidade Gestora de Projetos Especiais do GPE. Esta, portanto, administra as ações e projetos do Prosamin. O governo do estado está concluindo ações de recuperação e manutenção nos parques residenciais construídos pelo Prosamin. A operação foi realizada no sentido de sensibilizar moradores da área visitada quanto à conservação dos espaços públicos. Além disso, visa esclarecer para que se evite o mau uso das calçadas e estacionamentos irregulares. Durante a operação foi detectado que as estruturas demolidas ou removidas na área não apresentavam sinais de ocupação de moradia. Entretanto, foram identificadas construções irregulares e barracas fixadas sobre as calçadas para fins comerciais. 4 estruturas construídas, sendo 3 de madeira e uma de alvenaria, e ainda 2 tendas foram demolidas. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu aproximadamente 90 quilos de alimentos em condições inadequadas para consumo em 2 supermercados das zonas norte e oeste de Manaus. As fiscalizações ocorreram na segunda e na terça-feira. Os supermercados visitados pelas equipes do Procon Amazonas foram autuados. No primeiro, localizado no bairro Cidade de Deus, os fiscais recolheram 23 quilos de alimentos com validade vencida e embalagens violadas. Já nesta terça-feira, aproximadamente 67 quilos de produtos foram apreendidos em um estabelecimento localizado no bairro do Tarumã. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto encerra no próximo domingo o processo de busca ativa aos alunos que ainda não receberam os kits do programa Merenda em Casa. Até a última semana, mais de 10 mil alunos matriculados na rede estadual atualizaram seus endereços de telefones e puderam ter acesso ao benefício. E, de acordo com a secretaria, estudantes que não receberam o kit devem acessar este portal: www.cadastro.seduc.am.gov.br. Os alunos pendentes foram incluídos no banco de dados com pendências e poderão atualizar as informações utilizando o número de matrícula no Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas e a data de nascimento. Vamos voltar às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, muito bem. Nesse momento, Paulo Guerra, agorinha, nesse instante, aproximadamente 2 minutos atrás, nós recebemos a informação de que, Paulo Guerra, um motorista de aplicativo foi assaltado. Teve o carro dele tomado de assalto agora há pouco. Foi no bairro de Santo Agostinho. Levaram o carro do motorista de aplicativo,
HB20 de cor branca, atenção para a placa do carro, trata-se de um HB20 de cor branca na placa OXN 6503. OXN 6503. Os bandidos deixaram o motorista do carro e fugiram. Trata-se de um casal, Paulo Guerra, que estão nesse momento nas ruas da cidade com esse carro roubado que tomaram agora há pouco de assalto. Paulo Guerra. Daqui a pouco o Peregrino vai trazer mais detalhes e vamos repetir a informação dada ainda há pouco, que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai encerrar no domingo o processo de busca ativa aos alunos que ainda não receberam os kits do programa Merenda em Casa. Até a última semana, mais de 10 mil alunos matriculados na rede estadual atualizaram seus endereços e telefones e puderam ter acesso a este benefício. Eduardo, o site para as pessoas acessarem é este: www.cadastro.seduc.am.gov.br. Repetindo: www.cadastro.seduc.am.gov.br. Dando continuidade ao processo de retorno gradual das atividades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, 4 postos de atendimento descentralizados voltam a funcionar a partir de hoje. São eles o Shopping Ponta Negra, em Novo Airão, em Presidente Figueiredo e no Careiro Castanho. O atendimento nesses PADs estava suspenso desde o dia 20 de março, quando o governo do estado decretou a interrupção das atividades não essenciais como medida de prevenção contra o avanço do novo coronavírus. No período de janeiro a maio deste ano foram notificados 1.889 casos de malária, com redução de 8,7% em relação ao mesmo período de 2019. Cada notificação é realizada a partir da rede de diagnóstico da doença no município, com a prefeitura mantendo atualmente, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, 33 pontos de diagnóstico distribuídos nas zonas norte, sul, leste, oeste e rural, além do atendimento nas unidades das redes estadual e particular de saúde. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do Amazonas, através da Secretaria de Produção Rural do Estado, CEPRO, realizará logo mais a partir das 8 horas a entrega de alevinos e aeradores a piscicultores da região. Denominado de Dia no Campo Piscicultura, o secretário Petrúcio de Magalhães Júnior da Produção Rural se fará presente e realizará ainda outras atividades como visita à produção de maracujá, movelaria e reunião com o polo moveleiro. O representante da CEPRO em Manacapuru, Vanderlei Barroso, dá mais detalhes sobre a presença do sistema CEPRO no município. Então, nós aproveitamos aqui o espaço para convidar todos os atores do setor primário para que daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, na M352, que é a estrada de Airão, na quilômetro 5, no Recanto da Rosa, ao lado esquerdo de quem vai, teremos a programação que o sistema CEPRO chama Dia no Campo, com a presença do titular da CEPRO, secretário Petrúcio de Magalhães Júnior, e toda a comitiva. Na oportunidade, nós teremos demonstração da análise de água e recepção de alevinos para os piscicultores. Teremos a entrega de 110 milheiros de alevino de tambaqui para 30 piscicultores que estão cadastrados e 44 aeradores para 9 piscicultores que estão cadastrados. Na continuidade na programação, nós teremos uma visita em uma propriedade em frente à Exata, na rodovia Manuel Urbano, de plantio de maracujá. E vamos encerrar a atividade com uma visita em uma movelaria e uma reunião com todo o polo moveleiro no escritório do IDAM, no município de Manacapuru. Barroso disse ainda que o governo do estado, através do sistema CEPRO, já entregou mais de 300 milheiros de alevinos e 70 aeradores a piscicultores para fomentar a economia no setor primário e gerar emprego e renda ao homem do campo. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. No ano em que se comemora 10 anos o tombamento do Encontro das Águas e seu entorno como patrimônio cultural e natural brasileiro, o movimento que originou a luta pelo seu reconhecimento pauta agora a necessidade de mobilização da regulamentação do maior cartão postal do Amazonas em função da movimentação de grupos privados pela construção de um porto para navios de grande porte no local. O Fórum das Águas, organização da sociedade civil que reúne entidades e movimentos ligados à defesa da água no estado do Amazonas,
promove nesta sexta-feira, dia 26 às 16 horas, debate virtual com o tema Encontro das Águas, 10 anos de tombamento e a luta pela regulamentação, para levar ao conhecimento da sociedade em geral as implicações e consequências dessa obra na localidade. A live será transmitida pela página no Facebook. Neste endereço www.facebook.com/Fórum das Águas AM. Para isso foram convidados a bióloga Elisa Wandeli, doutora em Biologia Tropical e Recursos Naturais, fundadora do movimento SOS Encontro das Águas, e o antropólogo Ademir Ramos, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. O Ministério da Infraestrutura, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, anunciou que irá publicar nesta quarta-feira no Diário Oficial da União edital para a contratação da empresa que ficará responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319 no Amazonas. Serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros no trecho que vai do quilômetro 198 ao quilômetro 250. Segundo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a expectativa é que as obras comecem neste ano. Em novembro de 2019 foi anunciado edital para o projeto de pavimentação do trecho entre o quilômetro 250 e o quilômetro 656 da BR-319. Por decisão da desembargadora Maria do Socorro Guedes, o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, do PT, está de volta ao mandato. Ele havia sido afastado por 180 dias do cargo por juiz de primeira instância do município. A magistrada do Tribunal de Justiça acolheu o agravo de instrumento de Peixoto contra o Ministério Público do Amazonas. De acordo com a ação civil pública, o prefeito descumpriu ordem judicial e violou o princípio da administração pública. Conforme Socorro Guedes, o afastamento representaria perda definitiva do cargo, porque 6 meses é o tempo que resta de mandato a Peixoto. A propósito das próximas eleições em Itacoatiara, pelo menos 3 candidaturas já são conhecidas. Do atual prefeito Antônio Peixoto, que concorre à reeleição, do ex-prefeito Mahmoud Ahmed Filho e do deputado Cabo Maciel. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, promove nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, uma live com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura, quando vai debater o andamento das obras federais no Amazonas, em especial da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O deputado Roberto Cidade, do PV, pediu ontem ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, que o município cumpra a lei do cerol. A regra é a Lei Municipal número 1968, de 23 de março de 2015, que proíbe o uso e a venda do produto em Manaus. O pedido foi feito pelo parlamentar como presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Assembleia Legislativa. O deputado Sinésio Campos, do PT, apresentou proposta na Assembleia visando encaminhamento de indicação ao governo do estado para que sejam tomadas as providências necessárias para o aumento da altura do gradil de proteção da ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba. A proposta, que foi protocolizada à mesa diretora da manhã desta terça-feira, tem o objetivo de evitar os constantes casos de suicídios que vêm ocorrendo com a utilização da ponte para os saltos da morte. Além de cartão postal de Manaus, a ponte Felipe Dal carrega outra marca nada agradável. É um dos principais locais de suicídio na região metropolitana da capital amazonense. Em 2019 foram registradas mais de 66 ocorrências. A vacinação de crianças menores de 1 ano no Amazonas teve baixa adesão da população durante a pandemia de Covid-19 e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu um alerta sobre o risco da baixa cobertura vacinal no estado. A vacinação de rotina havia sido suspensa até o dia 16 de abril por orientação do Ministério da Saúde, mas voltou a ser oferecida na rede pública de saúde na segunda quinzena deste mês. A FVS informou que não foi registrada a procura por parte dos responsáveis dos menores de 2 anos para a realização de vacinação necessária para essa população de crianças. Em todo o Amazonas, a vacina com menor cobertura é contra a febre amarela, que apresenta apenas 42,78%. Suzan e Fundo das Nações Unidas assinam um termo para ações de saúde voltadas para mulheres, refugiados e grupos vulneráveis. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, e o Fundo de População das Nações Unidas
Unidas, UNFPA, assinaram ontem um memorando de entendimento para empreender esforços conjuntos no desenvolvimento de ações de saúde a grupos mais vulneráveis como mulheres, meninas, pessoas LGBTI, idosas ou com deficiência, sobreviventes de violência de gênero, migrantes e refugiadas, pessoas privadas de liberdade e em situação de rua, entre outros. No termo, Suzan e UNFPA se comprometem em trabalhar na promoção de intercâmbio técnico e cultural com capacitações e incentivo à produção de acesso à saúde, incluindo serviços em saúde sexual e reprodutiva, desenvolvendo e implementando ações conjuntas para avançar e fortalecer, além de outras atividades. A secretária de Saúde, Simone Papais, ressalta a importância da ação integrada para a realização de políticas públicas destinadas aos grupos de pessoas mais vulneráveis. É de fundamental importância todo o apoio. O que a gente consegue dizer desse fortalecimento? A gente está cuidando de pessoas juntos. Então essas parcerias são fundamentais. A gente parte do princípio que ninguém faz nada sozinho e que todas as pessoas têm direitos, né, independente da sua origem. Segundo Caio Oliveira, oficial de assistência humanitária do Fundo de População das Nações Unidas, a parceria entre o UNFPA e a Suzan tem como principal objetivo fortalecer o acesso a serviços em saúde sexual e reprodutiva. Ou seja, apoiar os processos de pré-natal, o planejamento familiar, que todo parto seja seguro, que toda gravidez seja planejada, os sistemas de saúde sejam reforçados para terem a sua capacidade adequada a essas demandas que chegam. Então, nós promovemos doações de equipamentos médicos hospitalares, de medicamentos, promovemos a capacitação institucional dos profissionais de saúde, temos aí uma série de cursos que podem melhorar aí as capacidades dos profissionais de saúde, promovemos o manejo de casos de pessoas com mulheres gestantes, mulheres sobreviventes de violência de gênero, nós apoiamos o encaminhamento delas a esses equipamentos de proteção social. Então é dessa forma que nós estabelecemos essa parceria com a Suzan, uma parceria que eu tenho certeza que vai ser muito frutífera para as duas instituições. Nós vamos aprender muito como funciona aí o sistema de saúde, nós já sabemos, enfim, mas vamos aí contribuir para um processo de crescimento conjunto, né? Vamos somar esforços aí, então essa parceria realmente é muito importante para o UNFPA, porque nós podemos aí apoiar com o nosso mandato e termos aí essa parceria muito bem estabelecida com o Estado, com o município, com o governo brasileiro é muito importante. 6h15 em Manaus. A Prefeitura de Manaus encerrou oficialmente nesta terça-feira as atividades do Hospital de Campanha Municipal localizado no Lago Azul, criado para desafogar o Sistema Estadual de Saúde durante a pandemia da Covid-19. Ao todo, foram 71 dias de funcionamento, resultando na recuperação de 611 pacientes, o que representa 81% de êxito no tratamento no espaço. Agora a estrutura é preparada para voltar a ser um complexo estudantil. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, foi o convidado desta terça-feira do quadro Jogo do Poder da Rede Meio Norte do Piauí, quando falou sobre a situação da cidade frente à pandemia e os estudos que apontam a possibilidade de um novo surto de Covid-19 por conta da abertura econômica pelo governo estadual. Não fui favorável à reabertura e minha fala não é científica. Atualmente estamos passando por uma fase favorável com a redução da letalidade e de registro dos casos. Eu só sei dizer que a reabertura foi desorganizada com as etapas confundidas. Tem muita gente na rua e sinto que é prematuro dizer que vai ter um novo pico e também abrir do jeito que se abriu, afirmou o prefeito. Segundo Arthur, os casos que estão sendo registrados atualmente na cidade têm apresentado quadros mais a menos que no início da pandemia e o número de mortes caiu significativamente. Ele disse ainda que não se pode fazer no Brasil um isolamento social convincente, principalmente em função do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que minimizou a pandemia e incentivou a ida das pessoas às ruas. Ele cita também que foram feitos poucos testes em Manaus para que se pudesse ter um quadro real da situação, culminando com a abertura precipitada. Eu considero que o melhor remédio para combater a Covid-19 é o isolamento social e o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, afirmou o prefeito Arthur Neto. O Amazonas diagnosticou mais 1.342 casos de Covid-19 nesta terça-feira, sendo 23 casos novos detectados
detectados por exame de biologia molecular RT-PCR e 1.319 por testes rápidos com data de sintomas entre 8 a 60 dias, totalizando 65.073 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O boletim da FVS informa ainda que foram confirmados mais 15 óbitos pela doença, dos quais 6 ocorridos nas últimas 24 horas, todos de pacientes que estavam internados em unidade de tratamento intensivo UTI, e 9 que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.686 o total de mortes. Ao todo, 52.771 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O boletim ainda aponta que 9.616 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 310 pacientes internados, sendo 212 em leitos clínicos, 17 na rede privada e 195 na rede pública, e 98 em UTI, 22 na rede privada e 76 na rede pública. Dos 65.073 casos confirmados até esta data ou até esta terça-feira, 25.710 são de Manaus, ou 39,51%, e 39.363 no interior do estado, que representa 60,49% do total. Em nota oficial enviada à imprensa, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto esclareceu que não procede a informação de que os profissionais da educação que atuam nas escolas da rede pública estadual retornam às atividades presenciais no dia 1º de julho. A Secretaria de Educação destaca ainda que não há data definida para o retorno das atividades presenciais das escolas estaduais do Amazonas. A pasta já está trabalhando em um planejamento estratégico para a adoção de protocolos de saúde conforme as diretrizes e orientação dos órgãos estaduais e mundiais de saúde. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Jorge Moutinho da Costa, concedeu ontem liminar favorável à continuação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde, ao atender pedido do presidente da CPI, deputado estadual, delegado Péricles. O parlamentar justificou que a decisão anterior do desembargador Ernesto Cícero ignorou os argumentos da Assembleia Legislativa do Estado, que, segundo o autor, mostram a regularidade da escolha dos membros da comissão. Polícia. Os jornalistas do portal Mascate, assaltados na noite desta terça-feira, foram surpreendidos por motociclistas que se passaram por entregadores de uma empresa atuante no ramo de entrega de comida na internet. Segundo uma das vítimas, a repórter Camila Linhares, a equipe estava na rua Alexandre Valois, no bairro do Ileia, prontos para uma reportagem, quando 2 homens em uma motocicleta, um deles carregando uma mochila que armazena alimentos, se aproximou e ameaçou com uma arma, e ordenando que os jornalistas entregassem os celulares e pertences de valor. Camila ficou durante o assalto com a arma apontada para sua cabeça por um dos criminosos. Após o roubo, a dupla fugiu e a polícia foi acionada. Alberto Pellegrini, e vamos repetir a placa do carro, estão solicitando aqui através do aplicativo humano a placa do carro que foi tomado de assalto, carro, um aplicativo. Pois bem, Paulo Guedes, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, esse motorista de aplicativo foi assaltado, teve o carro dele tomado de assalto quando fazia uma corrida do bairro da Compensa para o bairro de São Jorge. Os bandidos, um casal, anunciaram o assalto e levaram o carro. Graças a Deus, Paulo Guerra, esse carro foi encontrado agora há pouco, agorinha, no bairro da Compensa. Os bandidos levaram a chave do carro, mas graças a Deus já foi encontrado. Foi encontrado, Paulo, inclusive pelos outros motoristas que fizeram um cerco na área, ali da área da zona oeste da cidade. O motorista, Paulo, está indo nesse momento à delegacia fazer um boletim de ocorrência do carro que foi roubado, um carro HB20 branco, que foi tomado de assalto de um motorista de aplicativo. Felizmente tudo terminou bem, né, Pellegrini? O carro foi encontrado, o motorista não sofreu nenhum problema. Não, Paulo, a não ser o susto, tudo não passou de um susto, e um grande susto, inclusive, mas graças a Deus tudo acabou bem, como você colocou, o carro foi encontrado. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini?
Muito bem, Paulo Guerra, nós tivemos uma noite madrugada muito tranquila, assim podemos classificar a noite de ontem para hoje. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nenhuma morte violenta foi registrada. Os pronto-socorros da cidade também, a movimentação foi considerada bem abaixo de dias anteriores aí da semana, bem tranquilo. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, no pronto-socorro da Araújo, apenas um homem deu entrada. Ele deu entrada vítima de agressão física, apanhou de 3 homens. Tudo isso era o que ele sabia, não sabia dizer mais nada, era só o que ele sabia dizer, que apanhou de 3 homens e não sabe o motivo da agressão. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Novo, que fica ali na área do bairro de Jorge Teixeira. Muita movimentação na área lá onde ele apanhou, pegou muita peia, foi preciso ser levado por uma ambulância do SAMU até aquela unidade de saúde, eu digo o Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. O homem vinha em alta velocidade nas proximidades da Avenida Itaúba, quando perdeu o controle de sua máquina e saiu rebolando pelo asfalto. Ficou todo ralado e com vários hematomas pelo corpo. Ele não usava capacete, ele vinha em alta velocidade e sofreu esse acidente e acabou sendo levado ao Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem agiram rápido e salvaram a vida deste homem. Pronto socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade também viveu plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de atropelamento. Mais um acidente envolvendo motocicleta ocorreu na área da zona leste da cidade. No bairro Planeta dos Macacos, o famoso bairro da Redenção. Alô, Ana Priscila, ela trabalha na Secretaria de Educação lá do Iranduba, disse que ela mora na Redenção. Tu mora no Planeta dos Macacos, e lá no Planeta dos Macacos, lá no bairro da Redenção, uma pessoa acabou sendo barbaramente agredida a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as informações, Paulo Guerra, uma comprou o perfume da Natura da outra. Daí a vendedora foi cobrar. A que comprou não queria pagar. Daí começou uma discussão e as duas foram para peia. A vendedora de perfume com a cliente que estava dando pino. Mas foi peia. Era tapa, era chute, era pontapé, era puxão de cabelo. E até que chegaram, né, as pessoas aí do Deixa Disso e, né, acabaram com a briga. Isso aconteceu lá no bairro Planeta dos Macacos. A mulher que estava devendo, ela estava devendo sim, porém cheirosa, com perfume que ela não pagou. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, nenhuma morte por violência aconteceu na noite e madrugada. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu com a paulada, ninguém morreu por agressão física. À noite e madrugada não houve nenhum registro de morte por violência. Entretanto, o Instituto Médico Legal recebeu o corpo de um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Ele veio do SPA Juventina Dias e morreu por afogamento. Não foi identificado ainda. 30 anos de idade, sujeito baixinho, meio fortinho, de cor branca, morreu afogado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias
da noite madrugada. Luiz Paulo Guerra, uma pessoa também foi molestada sexualmente. Trata-se de um homem de 34 anos de idade. Ele estava bebendo com seu amigo. Esses casos sempre acontecem. Ele estava bebendo com um amigo quando foi molestado. Um amigo dele ficou bêbado, caiu, bodou de uma vez, ficou completamente embriagado. O outro, que ainda ficou em pé, acabou por violentá-lo sexualmente. Você que bebe até cair, bebe com seu amigo, todo cuidado é pouco. O agressor também foi preso, Paulo Guerra, e disse que no momento da noia, no momento em que estava completamente embriagado, ele viu na figura de seu amigo a Carolina Dickmann e passou-lhe o ferro. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla Sena Concurso 2095 sorteou estas dezenas no primeiro sorteio: 08, 11, 20, 40, 44 e 48. Segundo sorteio: 06, 08, 15, 36, 44 e 45. No primeiro sorteio acumulou, e no segundo um ganhador que é de Blumenau, Santa Catarina. Dia de sorte, concurso 320. Dezenas sorteadas: 04, 09, 12, 13, 15 26 e 27. Mês da sorte, novembro. Duas apostas ganhadoras, uma de Manaus e uma de Juazeiro, na Bahia. Cada apostador vai receber R$147.013,54. 6 números acertados, 116 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.551,86. A Lotomania no concurso 2085 voltou a acumular dezenas sorteadas: 02, 08, 13, 15, 25, 29, 32, 35, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 61, 64, 65, 66 71 e 73. Com 19 números, 3 apostas cada uma vai receber R$81.968,65. 18 números acertados, foram 66 as apostas ganhadoras e cada uma delas recebe R$2.328 e mais 65 centavos. Com 17 números, foram 646 apostadores, cada um vai receber R$237,91. Esse foi o concurso 2085 da Lotomania. E hoje tem Mega Sena. A Mega Sena hoje vai pagar um prêmio de R$45 milhões. Últimas notícias. Em queda pelo terceiro dia seguido, o dólar comercial fechou no menor valor em 8 dias. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$5,15. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 95.975 pontos, com alta de 0,67%. As principais bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira sem direção única, com investidores avaliando a perspectiva de recuperação da economia global e ao mesmo tempo monitorando sinais de que o coronavírus voltou a ganhar força em alguns países como Estados Unidos e Alemanha. O índice acionário japonês, o Nikkei, teve ligeira baixa de 0,07% em Tóquio, hoje é 22.534,32 pontos, e o Hang Seng caiu 0,50% em Hong Kong a 24.781,51 pontos. Mas o sul-coreano KOSPI avançou 1,42% em Seul a 2.161,51 pontos, impulsionado por ações do setor manufatureiro, e o TAIEX subiu 0,42% em Taiwan a 11.660,67 pontos. Na China continental, Xangai Composto avançou 0,30%. Auxílio emergencial. Caixa paga a terceira parcela a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com NIS final 6 nesta quarta-feira. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. Imposto de Renda 2020. Há uma semana do fim do prazo, mais de 9,7 milhões ainda não enviaram declaração. O órgão federal recebeu 22,2 milhões de declarações
Esse número representa aproximadamente 70% do volume esperado de 32 milhões de documentos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que autoriza estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem refeições ou alimentos prontos que não forem vendidos. A sanção foi publicada no início da madrugada de hoje no Diário Oficial da União. A proposta será permitida desde que os itens estejam próprios para o consumo, e a punição só ocorrerá se ficar comprovado que algo estragado foi doado de forma intencional. Esta é a adoção. As doações poderão ser feitas à população carentes ou vulneráveis, como por exemplo os sem teto. Esse processo poderá ser intermediado por entidades beneficentes ou pelos governos. Nuvem de gafanhotos próxima à fronteira oeste do Rio Grande do Sul deve seguir agora para o Uruguai, diz Mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento monitora o deslocamento dos insetos junto ao Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina. Agricultores gaúchos foram orientados a adotar medidas de controle dessa praga. 6:41 em Manaus. A cada dia mais de 22 brasileiros vivendo na Europa receberam ordens de deixar o continente em 2019. Os dados são da Frontex, a Agência de Fronteiras da União Europeia, e que destacam o aumento de 37% no número de expulsões relativos aos brasileiros em apenas um ano. A alta entre 2018 e 2019 foi a maior entre as principais nacionalidades. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que foram registrados 12 casos de infecção pelo novo coronavírus no país ontem, dos quais 3 são referentes a pessoas que vieram do exterior e os outros 9 a contágios locais, 7 deles lá em Pequim. A pandemia do novo coronavírus não para de acelerar, sobretudo na América Latina e no Caribe, onde a marca das 100 mil mortes por Covid-19 foi superada nesta terça-feira, enquanto as autoridades americanas permanecem em alerta e a Alemanha enfrenta um novo surto. Ao epicentro global da pandemia, a América Latina acumula 2,16 milhões de infecções e um total de 100.341 falecimentos, dos quais mais da metade corresponde ao Brasil, segundo a última contagem da agência France Press, baseada em dados oficiais. Sem leitos suficientes para lidar com o ritmo acelerado com que a pandemia vem implodindo, o sistema de saúde, a capital da Índia, vai transformar 25 de seus hotéis de luxo em centros de emergência para atender pacientes com sintomas do novo coronavírus. O Brasil teve 1.364 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas, segundo o maior registro desde o início da pandemia. Com isso, são 52.771 óbitos pela Covid-19 até ontem no país. São 1.151.479 casos confirmados. O levantamento mostra que o Brasil tem mais que o dobro de mortes de Índia, China, Paquistão e Indonésia, juntos 4 países mais populosos. TSE arquiva a ação que pedia a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por outdoors irregulares. Por unanimidade, ministros consideraram que não há prova de participação dos pré-candidatos da iniciativa, nem comprovação de que a ação desequilibrou a disputa eleitoral. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro, que tem, entre outras mudanças, o aumento no limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Falta, porém, os parlamentares analisarem os destaques da matéria, etapa que será concluída hoje. Em seguida, o projeto seguirá para o Senado. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que adia para 15 e 29 de novembro as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Agora a PEC segue para a Câmara dos Deputados. A Amazônia tem 23% de floresta em terras públicas não destinadas, registradas ilegalmente como propriedades privadas, aponta um levantamento do Instituto de Pesquisas da Amazônia e do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. O percentual representa 11,6 milhões de hectares de florestas públicas tomadas ao longo de 21 anos, entre 1997 e 2018. Ao todo, a Amazônia tem 49,8 milhões de hectares de florestas sem destinação. Florestas em terras públicas não destinadas são áreas que não foram vendidas regularmente ou delimitadas como unidade de conservação, área quilombola ou terras indígenas, por exemplo.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado aprova adiamento das eleições municipais para 15 e 25 de novembro. Folha de São Paulo. Brasil tem 1.364 mortes por Covid-19 em 24 horas, segundo o maior número diário já registrado. O Estado de São Paulo. Heleno confirma a troca de segurança de Bolsonaro e enfraquece defesa do Planalto. Quem está dizendo isso é o Estado de São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. INSS se prepara para retorno do trabalho presencial em 6 de julho. Valor Econômico. Banco Central anuncia linha para pequenas empresas com potencial de 127 milhões. Estado de Minas. Câmara aprova texto base de projeto que muda o Código de Trânsito. Validade da CNH agora é de 10 anos. No Recife, o Jornal do Comércio. Pernambuco endurece quarentena em Caruaru e Bezerros, responsáveis por 71% do aumento dos casos de respiratórios graves no Agreste. Fortaleza, Diário do Nordeste. Nuvem de gafanhotos ameaça chegar ao Brasil depois de passar pela Argentina. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Federal quer saber se Queiroz pediu acesso à investigação sigilosa e relatório do COAF. Mulher continua foragida. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Maior rombo do Fisco Federal no Amazonas. Em tempo. Senado aprova mudança nas datas da eleição. A crítica. Números da Covid no Amazonas serão reavaliados. Diário do Amazonas. Sócio de Dicica tem negócios com o Estado. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg e J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.